aqui a gente entra, eu acho, num dos pontos que para mim todos são essenciais, né? Mas esse a seguir, ele é crucial, assim, porque sem isso tu pode até ter um resultado por um tempo, mas ele não é sustentável, que é metrificar. Metrificar todas as etapas. Tem uma frase famosa aí, eu inclusive já utilizei aqui em podcast também, em outros episódios, em outros conteúdos, que é o que não pode ser medido, ou o que não é medido, não pode ser melhorado. Né? E isso é verdade, isso é fato. Quando tu não mede, quando tu não mensura os resultados, tu não tem como melhorar. Então é óbvio que quando tu tá começando, quando tu não tem ainda muitas vezes um baita software, um CRM gigante ali que vai te dar todas as informações, muitas vezes tu vai ter que fazer isso manualmente, muitas vezes tu pode fazer isso num papel mesmo, no início. Às vezes acontece, ou numa planilha, mas o importante é tu ter algum nível de mensuração de tudo isso que tu tá rodando. Então, por exemplo, faz todos esses testes, não mensurou nada, não tem registro de nada, não tem histórico de nada, não sabe o que aconteceu. Não serviu pra nada esses testes. Não vai saber onde mexer. Não vai saber o que tá bom, não vai saber o que tá ruim. Exato. Vai sempre... Vai ficar mudando, vai ficar mudando. Putz, mas isso aqui deu certo agora, vamos lá, tá, mas não consegue nem entender o porquê que deu certo. Então, mensurar, metrificar todas as etapas ali é onde vai virar o jogo e fazer esse jogo ser constante, né? Ser perpétuo e se manter no mercado por mais tempo. E nos negócios é isso, né? O sucesso nos negócios é se manter por mais tempo no mercado. Então, para tu conseguir se manter mais tempo no mercado, tu vai precisar metrificar todas as etapas. Então, por exemplo, a gente atende muitos clientes aqui que iniciaram há pouco tempo no tráfego. Tipo, pouco tempo eu digo 6 meses, 1 ano. Iniciaram agora, já tem agência, já tem estrutura, nos contratos para fazer aí a escala dos produtos. Só que essas pessoas, muitas vezes, em muitos casos, não têm um processo de metrificação. A primeira coisa que eu digo primeiro estágio cria uma planilha, joga todos os leads lá dentro, nome, contato e uma observação. Por que fechou, não fechou, comprou, não comprou, agendou e não veio, né? Quem atende, por exemplo, clínicas e que precisam agendar procedimento, acontece muito de agendar um procedimento e depois a pessoa não comparecer, né? Então tem que mapear tudo isso, tem que agendar tudo isso, tem que ter percentuais de cada etapa para que tu possa, como o Júlio falou lá no início, entender a taxa de cada etapa. Então, por exemplo, de repente tu capta muitas pessoas a um custo bom, mas digamos que fosse uma clínica, né? Uma clínica estética. Todo mundo agenda, um percentual altíssimo lá, 70%, 80% dos leads agendam o procedimento, a consulta, a avaliação, e, aí tu vai para a métrica de quantos comparecem, 1%, 2%. Putz, daí tu vê que olha a taxa de desistência que tem de pessoas que agendam para as pessoas que vão. E isso é tempo, isso é tempo de atendimento, isso é agenda que tu tá esse espaço que tu tá reservando para as pessoas, depois as pessoas não vêm. Então tem muita coisa para ser melhorada. Mas se tu não medir isso e entender essas taxas, não tem como melhorar, né? Então, não sei como que tu tem administrado esse processo lá, Júlio, hoje, mas é um gargalo... É um gargalo bem grande, tá, Douglas? Porque o que acontece? A gente passa por uma dificuldade onde 90% dos negócios, tá? Eles não sabem essas taxas. Eles não sabem o que é bom e o que é ruim. E aí que entra o processo de entender o teu fluxo de conversão, o teu funil de conversão, que é qual que são os meus números, quais que são os números que eu preciso nas minhas métricas para que isso seja saudável financeiramente. Uhum. Porque eu sempre digo uma coisa... Faturamento não é igual a lucro. E aí tu precisa focar nisso, tu precisa entender que às vezes tu tá investindo em tráfego, não é porque tá gerando venda ali que tu tem lucro. Tu precisa entender o que tá acontecendo no teu funil que tu pode melhorar, o que é que tá funcionando, o que não tá funcionando, para que tu consiga saber o que tu precisa melhorar ali. Então, por exemplo, tu pega um funil simples aí, básico. Tu vai ter impressões, cliques, visualização de página e compra. Digamos que seja um funil de 4 etapas, tá? Uhum. Tu tem lá 5.000 impressões, tu tem 2.500 cliques, 1.500 visualizações de páginas e tu tem 10 compras. Uhum. Tu precisa saber analisar aonde que tá o erro, aonde que tá o gargalo. Porque se tu tem 1.500 acessos à tua página e tu tem só 10 compras, alguma coisa tá errada na tua página. Ou a tua copy não tá boa o suficiente, ou ela não está coerente com o anúncio que está rodando lá. Então, tu precisa entender aonde que está o gargalo, aonde que eu estou perdendo essas pessoas. E aí, tu conseguir agir de forma estratégica no ponto que tu precisa melhorar ali. E aí, por isso que a gente precisa ter essas métricas, até para que a gente consiga otimizar esse processo de uma forma tão eficiente para que tu consiga pensar na escala. Porque aquilo que a gente estava conversando antes, a gente vai abordar
logo à frente aí, que o processo de escala, ele nem sempre está em tu colocar mais dinheiro, mas está em tu otimizar o teu processo de funil de vendas também, né? Que é o que a gente tinha falado antes. Apertar parafuso. Apertar parafuso. É isso aí. Enquanto eu estava falando, me veio um exemplo na mente em relação a essas etapas, né? Essas diferenças de etapas e de metrificação, porque se tu quiser fazer um teste aí de impressões no Google Search, tá? Google Rede de Pesquisa, compra a palavra-chave bolo de chocolate. Compra essa palavra-chave e bota lá para rodar nas campanhas, bolo de chocolate. Cara, tu vai ver que o custo por impressão é baixíssimo, porque muitas pessoas pesquisam bolo de chocolate na internet. E isso é óbvio. Muitas pessoas. Agora, digamos que tu venda, sei lá, algum tipo de chocolate específico. Se tu colocar bolo de chocolate, muita gente vai pesquisar, mas poucas vão clicar no teu anúncio, porque ela não quer saber o teu chocolate, ela quer saber receita de bolo. Ela quer saber, sei lá, como fazer a cobertura pro bolo da nega maluca. Nem sei se pode falar nega maluca, azar. Então, assim, tu vai ver que tu vai ter um monte de impressões a um custo baixíssimo, aí depois tu vai ver os cliques na tua campanha, putz, o clique lá embaixo, CTR 0 ponto alguma coisa, né? Que é a divisão ali. Por quê? Porque tu comprou uma palavra-chave errada, que ela vai ter muitas impressões, mas ela não vai te dar uma impressão qualificada. Então, como que a gente sabe isso? Testando e mensurando. Testando e analisando, mapeando, analisando. Então, não tem segredo. Quer dizer, esse é o segredo. O segredo do tráfego é planejar, executar e medir. E otimizar. Planejar, executar, medir e otimizar. Esse é o segredo. Esse processo tu vai refazendo num ciclo infinito e vicioso aí até acertar e otimizar, fazer com que o processo ele fique redondinho ali, porque daí sim tu vai pensar num processo de escala. Não adianta tu pensar num processo de escala sem tu ter o teu processo de conversão ali, ele otimizado. E aí vai, como tu falou, vai muito teste, muita análise, muita criação de estratégia para cada etapa do funil também, porque cada etapa que ele passa, tu precisa criar estratégias de acordo com a etapa que o teu lead está parando. Porque tu precisa entender aonde que ele está parando para que tu consiga, daqui a pouco, atingir ele num remarketing. Boa. Daqui a pouco tu tá com ele num funil que ele parou na página lá. Talvez a página que tu tá usando hoje, ela não passa tanta credibilidade, ela não passa confiança. E aí tu vai ver, o meu lead tá vindo até aqui, ele tá parando aqui. Qual que é o problema que eu tenho aqui? Eu preciso criar mais confiança na minha página, na minha marca. Eu preciso trabalhar mais prova social, que é aquilo que a gente conversou antes. E aí tu precisa ajustar isso para que tu consiga fazer o teu processo ficar redondinho. Para que eu preciso de X impressões para X cliques, para X visualizações de páginas, para X compras. Aí tu tendo isso bem mapeado, isso muito bem claro, aí tu conseguiu otimizar o teu processo e deixar o teu processo redondinho. Aí a gente vai pensar num processo de escala. Legal, legal.